Último vídeo da parte de carboidratos, eu vou destacar a celulose, um outro polissacarídeo, tá? Ela é o polissacarídeo mais abundante na natureza. Por que tanta abundância assim? Quando os vegetais fazem o processo de fixação do CO2, ou seja, pegam o CO2 que está disponível na atmosfera e o transformam em um outro composto, vão fazer uma série de reações químicas para transformá-lo num composto sólido que vai ser incorporado à estrutura do vegetal. Na maior parte dessas reações aí, o produto vai ser a celulose. Tá? Então, como a gente está repleto de vegetais em toda a superfície terrestre, óbvio que a celulose vai ser muito abundante. Tá? Ela está presente lá na composição do papel, principalmente por ser quase que a composição total da madeira, né? Madeira é quase 100% celulose, algodão é a mesma coisa. Ela tem como característica ser uma substância fibrosa, resistente e insolúvel em água. Se você acabou de assistir ali atrás o vídeo sobre amido, falou, cara, o amido é bem solúvel na água, ele se hidrata com facilidade porque ele está cheio de hidroxila. Por que ele está cheio de hidroxila? Porque ele é um polímero de glicose. E a glicose, na sua natureza, tem um monte de hidroxilas em sua fórmula. A celulose também não é um polímero de glicose? Sim. Mas a sutileza, tem uma pequena diferença entre a estrutura do amido e da celulose, mesmo sendo pequena, vai ser o suficiente para fazer com que a celulose já não seja solúvel em água, tá? Mas ela vai ter alguma interação com a água, o que não vai ser suficiente para transformá-la em um composto solúvel, beleza? Aí vegetais, algodão, madeira, todos muito ricos em celulose. Então, se o amido faz a ligação a partir da alfa-glicose, a polimerização da celulose vai ser a partir da beta-glicose e as ligações vão ser beta-1,4, tá? Entre o carbono 1 de uma estrutura e o carbono 4 de outra estrutura. Isso é uma informação importante de você lembrar, que o amido vem da polimerização da alfa-glicose e a celulose vem da beta-glicose. Aquele aprofundamento a respeito de amilose e amilopectina não é fundamental. É importante você ter ouvido falar nesses termos, mas não é a coisa mais importante, beleza? Pelo menos decorar qual é a unidade formadora. É tudo glicose, só que muda a configuração da hidroxila que está ligada ao carbono anomérico. Aqui eu não estou vendo a hidroxila, porque aqui já foi feita a ligação glicosídica, que é aquela que vai combinar dois monossacarídeos. Então, gente, isso é uma coisa importante. Insolúvel em água, mas não podemos fechar os olhos para o fato de que ela está repleta de hidroxilas. Então, alguma absorção de água vai acontecer. Não o suficiente para a celulose se solubilizar, mas também ela não vai ser completamente indiferente à água, tá? Fibras alimentares, elas são belos exemplos de celulose na nossa dieta, né? Tem as fibras solúveis e insolúveis, eu não vou entrar na diferenciação agora, mas o que acontece? Lá no seu intestino, como elas, primeiro, não são metabolizadas, porque o organismo humano não tem enzimas, não tem a celulase para quebrar e aproveitar como fonte energética, porque se eu quebrasse eu teria glicose. O problema é que a gente não tem a enzima que faz isso, tá? Então já sabemos que não servem como fonte energética para seres humanos. Mas ainda assim é benefício você se alimentar de celulose. As fibras, todo mundo está careca de saber que elas são bem benéficas à saúde, né? Entre outras coisas, e a série de benefícios é muito ampla, tá? Mas entre outras coisas, vou destacar essa, não por ser a mais importante, é porque eu quero falar de um aspecto químico. Elas favorecem os movimentos peristálticos, são os movimentos do intestino que vão jogar aquele bolo alimentar para frente, tá? Por que isso acontece? Apesar dela não se solubilizar na água, ela absorve a água através da interação com as hidroxilas, então ela acaba inchando. Esse inchaço faz com que ela favoreça a saída dela dali. O intestino quer puxar, mandar ela para frente, né? Então isso daí acaba estimulando os movimentos peristálticos, melhora o funcionamento do intestino.
beleza? Quem é que consegue utilizar a celulose como fonte energética? Os ruminantes. Eu roubo essa imagem da capa do Pink Floyd lá, do disco Atom Heart Mother deles. Enfim, só que eu adoro essa imagem, então dei um jeito de colocar aqui, beleza? Boi, vaca, todo esse povo aqui, eles têm lá no seu sistema digestório micro-organismos que secretam a enzima que quebra a celulose. Lembra que eu falei lá atrás que a terminação ase se refere à enzima? Celulase é a enzima que quebra a celulose, tá? Então, não é que o boi tem e ele produz celulase, não, mas ele tem um micro-organismo que secreta a celulase. Então, por isso, ele é capaz de quebrá-la em unidades mais simples, nos monossacarídeos. Ou seja, ele consegue extrair energia, afinal, ele vai estar transformando celulose em glicose. E glicose, a gente sabe como é eficiente para fornecer energia, tá? Eu tenho esse exercício aqui. Indique o número de erros conceituais no texto a seguir. Uma frase bem tranquilazinha, eu quero que a gente saia identificando os erros conceituais. Aí eu vou grifar já. Carboidratos são compostos orgânicos que sempre se apresentam como polihidroxialdeídos de fórmula tal. Tá aí? É comum que as moléculas mais simples polimerizem-se formando polissacarídeos, tais como o amido e a celulose, ambos facilmente digeridos pelos seres humanos. Que tranquilo, vamos ver, ó. Nem sempre são polihidroxialdeídos, eles são sempre polihidroxi. Poli vários, hidroxi, hidroxila. Quer dizer que sempre estão cheios de hidroxilas, não tem exceção, tá? Tem uns que são muito pequenos, tem 3 carbonos, vai ter 1, 2 hidroxilas, mas é porque eles são pequenos em si. Conforme cresce a cadeia, o número de hidroxilas vai crescendo também, tá? Mas, embora alguns sejam aldeído, outros são cetona. Ele sempre tem a carbonila, mas às vezes são polihidroxicetonas também. A fórmula geral às vezes muda também, porque quando você faz a polimerização, moléculas de água saem para cada junção entre monossacarídeos, tá? Então ela difere ligeiramente, mas não é nada que você precise decorar. Quando eu falo facilmente digerido pelo ser humano, estou falando do amido. A celulose não entraria ali, o que torna esse finalzinho também falso. Segunda questão. Complete as equações a seguir. Hidrólise da sacarose. Para fazer a quebra pela água, óbvio que a água vai ter que aparecer aqui como um reagente. Próximo slide tem as respostas. Então a água vai ser sempre, gente. Escutou hidrólise? É uma reação que aparece muito na química. A água precisa ser reagente. O nome já está te falando isso, tá? E aí você precisa lembrar que a sacarose é um disacarídeo formado pela combinação entre glicose e qual é o outro? Frutose, que por sinal tem a mesma fórmula da glicose, C6H12O6. Lembra que são isômeros? E aí tem também a reação da hidrólise do amido. Essa reação eu já até mostrei lá, só que aqui eu estou dando um exemplo, que ao invés de N, eu coloquei um número, tá? Tipo 40. Então aqui a gente tem só 40 unidades sendo polimerizadas. Professor, não é C6H12O6? É, mas você só precisa se lembrar que as moléculas de água, elas são retiradas na hora de fazer essa combinação. Então é por isso que a gente vai ter uma fórmula ligeiramente diferente. Beleza? Aqui eu preciso que saiam 39 moléculas de água. 39 porque é sempre uma unidade menor, um número a menos do que o número total de unidades de glicose. Quantas unidades de glicose eu vou ter aqui no final? 40. Então a resposta para esse exercício, ó, H2O lá no primeiro, é reagente, forma frutose, coloca o nome dela também. E aqui, número de moléculas de água 39, número de moléculas de glicose formadas 40. Só para fechar essa parte, algumas curiosidades a respeito dos carboidratos. Tem várias, mas eu peguei essas aqui. Olha, na rapadura, aquele treco sabe ser doce, né? A gente tem 90% de carboidratos, sendo que 80% é a sacarose, tá? Por isso que é doce demais, beleza? Pensa no valor calórico, então, como não é elevado. Puro açúcar o negócio. Os carboidratos da dieta humana são oriundos de alimentos de origem vegetal. Para ter destacado o vegetal em negrito aqui também, tá?
Normalmente os carboidratos vêm dos vegetais. Aí tem a exceção que é a lactose, porque ela é proveniente do leite, tá? E de derivados, queijos, iogurtes e tal. Beleza? Então, normalmente carboidratos a gente acaba ingerindo quando consome vegetais. Mais da metade do carbono orgânico do planeta, não estou falando então de CO2, não estamos falando de ácidos inorgânicos como o ácido carbônico, tá? Monóxido de carbono também não, apenas o carbono orgânico. Mais da metade está armazenado em apenas duas moléculas, amido e celulose, tá? Então esses polissacarídeos são as formas mais comuns de nós encontrarmos carboidrato na natureza, tá? Eles são de longe as formas mais disseminadas de carboidrato e acabam correspondendo à maior parte do carbono orgânico da natureza.